Boa noite, Evelyn. Tudo bem? Já vou te chamar aqui já já. Tá dando para ouvir bem, Evelyn? A imagem também tá boa? Só para confirmar. Já te chamo aqui, tá? 2 minutinhos. Beleza. Show de bola. O pessoal vai entrando aí. Já quero iniciar aqui também agradecendo, né, os nossos parceiros aqui do Varejo em Foco, o CDL aqui de Uberlândia, né, sempre colaborando aí com todas as ações, né, em prol do varejo. Sicredi, né, que é um banco super parceiro também dos empreendedores locais aqui, nesse auxílio ao fomento do negócio, novos investimentos, novos negócios na cidade. Sebrae Minas, que é super parceiro nosso também. A Zup Innovation, grande startup aqui da cidade, né, que tem uma relevância nacional também fortíssima. E a Hub Club, né, que é o clube do nosso amigo Célio aí, de networking aqui em Uberlândia. Eu queria agradecer a todo mundo que está entrando. O John, grande John, Tassi, Evelyn já está por aqui. Eu já vou estar chamando a Evelyn. Queria aproveitar você que está aqui, gente, já compartilha aí, envia na setinha aí no cantinho para uns 10 amigos para estar chamando, porque eu tenho certeza que esse papo com a Evelyn aqui vai ser muito bacana e vai ajudar muita gente, né? Muitos empreendedores, essa galera aí que está aspirando a entrar nesse mercado, tanto de franquias como negócio próprio. A Evelyn, né, já emendando a apresentação dela, uma super lojista que a gente tem, né, sem dúvida alguma ali no Uberlândia Shopping, grande parceira do shopping, está no shopping praticamente não, desde o início, né, então passou por diversas transformações, desafios, e tem 2 operações na cidade, eu não vou falar onde é a outra, mas tem um histórico maravilhoso com a marca, de uma lojista assim, realmente que fez o negócio acontecer com muito trabalho, né? Com muito trabalho duro e com muito empenho. Então já vou estar chamando a Evelyn aqui. E aí a Evelyn, obviamente, vai terminar de se apresentar e já falar um pouquinho dessa trajetória dela aí nesse início do empreendedorismo. Aceitar aí, a gente já. Boa noite. Parece que não tá. Peraí. Opa, boa noite. Tudo Aí. bem? Aí, agora sim. É assim mesmo, a câmera é cada pegadinha, né? Às vezes eu ligo a minha, ela tá em frente ao armário aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo bem, Evelyn? Boa noite. Primeiro aí, boa noite. Queria te agradecer aí pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é uma correria, a gestão das 2 lojas, família, filho pequeno. Então, já queria aí, viu, agradecer demais. Muito importante ter você aqui, né, por tudo aí que você representa como empreendedora aqui na cidade de Uberlândia, como empreendedora nossa lá do shopping. Então, acho que é muito legal ter você aqui para falar um pouquinho aí dessa trajetória sua. Boa noite e já passo para você falar um pouquinho de você, já emendar aí como é que foi esse início seu, né, no universo do empreendedorismo. Boa noite. Agradeço a apresentação, gostei da apresentação. Agradeço o convite. Sejam bem-vindos todos. Não estou acostumada com esse mundo de live. Eu amo palestrar, mas a live eu ainda estou um pouco assustada. Estou me acostumando ainda, né? Verdade, você é palestrante também, né, Evelyn? Verdade. Isso, eu tô mais acostumada com o presencial, sabe? Esse home office pra mim é mais difícil. É verdade. Não, mas é mesmo, mas vai acostumando, sem dúvida. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Evelyn Tanache, tenho 30 anos. Estou à frente dos restaurantes de Gingins de Uberlândia há 10 anos. Eu comecei muito nova ainda, né? Eu trabalhava com TI na empresa Sun, que é Giva, que vocês devem conhecer. Olha, eu não sabia, olha que legal, não sabia. Ainda na faculdade, foi meu primeiro emprego.
eu queria ser independente, sabe? Aí eu saí, tirei Sim. currículo e os doidos me contrataram. E eu saí do TI para abrir o restaurante. Foi um convite de um sócio investidor. Eu entraria como Legal. operadora com um empréstimo bancário. E aí que eu sou doida mesmo, né? Ah, Consegui me empréstimo. Assim, eu bati de porta em porta para pegar empréstimo. Acho que você nem sabe, Caio, dessa parte. Mas assim, não, eu fui não. de banco em banco. Eu tinha 18, 19 anos. Fui de banco em banco para pedir empréstimo, mas não sei por quê. Ninguém me emprestava. Não entendi por quê. Com Não, né? 18, né? Por quê, né? Ninguém me empresta. Não sei, mas eu consegui achar um doido no interior de São Paulo, que era diretor Olha, do cara. BNDES, que o cara topou. Ele falou: o que você tem para me dar como garantia? Nada, minha família não tinha posses, não tinha bens. Sim, Mas sim. eu tinha, os meus avós tinham uma fazenda. Eu falei, uai, tem a fazenda dos meus avós. Sentei na madeirinha lá da fazenda, falei, vó, eu tenho uma ideia de negócio. Recebi um convite e eu gostaria de dar a fazenda de vocês como garantia. A fazenda dos meus avós foram Nossa, criados lá. É sério, é nossa, loucura mesmo, né? bem tranquilo, Hoje né? eu penso, o que tinha na cabeça dessa menina, gente? Meu Deus! E assim, eu me emociono porque eu perdi meu avô recentemente, né, em Sim, novembro. sim. Mas dei a fazenda. Você acredita que a hora que eu falei, meu avô falou: vai lá dentro, pega os documentos, a matrícula da fazenda tá lá. Putz, olha isso, Aí cara. Maravilhoso. nessa hora, assim, o que marca para mim é a confiança, né, Caio? Eu falo Sem muito hoje em dúvida. confiança. Como eles Sim, confiaram em mim, como o cliente sem confiou em dúvida. mim no começo. O Gingin começou há 10 anos atrás, ainda em Sim. Uberlândia. Era uma comida muito nova. A culinária asiática Uhum. era muito nova e principalmente a culinária japonesa. O sushi ainda era muito novo. Existia lá no fundinho os bairros mais chiques, você tinha que pagar um valor Sim. muito Muito mais fora da caro. realidade, né? Exatamente. Então, o Gigim foi o primeiro no quilo, pá, na cara do cliente dentro do Uhum. shopping. Então, assim, muita Uhum. gente chegava, ai, tem cachorro, né? Muita gente confundia o que que Eu era imagino. mesmo, né? A Eu culinária imagino. japonesa. Então, assim, a gente tem a honra de ter apresentado isso de uma forma muito mais acessível, né, para as Sim. pessoas. Então, tenho, assim, muito orgulho disso, de ter trazido Nossa, o demais, Gingin cara. para Uberlândia. Não, e assim, pô, essa parte mesmo eu não sabia, cara. Eu falo, meu, ainda assim, né? A gente sempre fala lá, né, pô, de todo o histórico teu ali, de toda a força lá que você tem na frente da operação e como que ela dá resultado. Depois a gente vai falar, né, pô, expandir uma loja, tá maior sucesso de novo, graças a Deus. Mas é isso, né, é um trabalho duro, cara, vontade, empreendedorismo raiz mesmo, total, né, cara? Não tem essa parada do glamour, cara, é trabalhar, sem dúvida, e aí desde os 18, né, isso aí já mostra muito também do perfil empreendedor, né, Evelyn? Pô, com 18, você já tava batendo ali de porta em porta pedindo empréstimo, cara. Hoje com 18 anos, né, como é que muda, né? Como é que tá hoje com 18 anos a galera, né? Às vezes muito avesso a Exatamente. isso, né? Nem pensando em nada, já tá ganhando ali tô ganhando 2.000, tá bom demais, já tô acomodado aqui, e você já estava buscando essa virada de chave da sua vida e da sua família, né? O Evan, já emendando, por que você escolheu uma franquia? Qual foi a... Pô, lógico, né? Eu sei que teve o sócio investidor, eles viram esse potencial em você também como parceira, essa energia, essa força, mas o que você acha também que foram esses pontos cruciais para escolher uma franquia e não um negócio próprio, por exemplo? Vou começar Evelyn rodízio japonês aqui, ou eu vou para um negócio franqueado já validado. Hoje, Caio, dei muito tempo de consultoria empresarial também, sabe? Então, assim, essa é uma dúvida muito grande de todo mundo que quer abrir um negócio. Ou Sim, também de todo mundo que já tem um negócio. Né? também. Será que tá valendo a pena ou não? Será que compensa eu ficar aqui na minha Isso. marca própria? Será que compensa eu ficar aqui na minha franquia, né? A gente tem Sim, muitos pontos a serem analisados, né? Eu falo que tudo tem lado bom e lado ruim, é claro, né? sem dúvida. Mas hoje a escolha de uma franquia, vamos pensar uma pessoa que quer empreender, né? Que vai começar agora. Para escolher um novo negócio, a gente tem uma lista de pontos positivos e negativos em cada um. Né? Então, se eu abro um negócio próprio, eu tenho um know-how menor, é claro, porque quando você abre uma franquia, principalmente uma franquia antiga, eu falo muito isso. Muita gente, por exemplo, Caio, muita gente fala assim, ah, eu Validada, sou né?
Tem um negócio que ele tem 2.000 unidades e tá bombando, arrebentando, é paleta mexicana, eu acho que tá na hora. A gente tem que analisar muito isso, porque muita gente pensa que é quantidade. Nossa, já tem 1.000 franquias, já tem 500 Sim, franquias no Brasil sim. Isso e engana tá muito, vendendo né? muito. Eu falei, quanto tempo tem? Tem 2 meses. Então, assim, a gente Peraí, precisa né? analisar muito. Não, porque assim, muita gente acha que é só por ser franquia garante que vende. Ou só por ser franquia é uma coisa que muita gente acha. Vem tudo Verdade. pronto. É verdade. E Nossa, isso é nada. verdade, né? Não, você Não, fala eu muito também isso, né? pensava, Cara, não, eu não julgo, porque eu também você achava também que era tudo pensava, né? pronto. Mas na prática é Mas diferente, né? te contar que mesmo a franquia, Caio, eu tive que aprender tudo do zero, fazer curso de culinária asiática, aprender a fazer sushi, aprender a fazer Nossa. yakisoba, aprender sobre o piso que a vigilância sanitária de Uberlândia existe, porque a gente tem as regras, né? Um outro ponto também que a gente pensa que a gente não vai ter chefe, né? Eu não sou cansada de Uhum. ser chefe, eu quero abrir meu negócio. A gente tem Verdade. muito mais chefes, né? Então você tem, por É exemplo, no verdade. nosso caso, a É gente tem o verdade. shopping é um É chefe, ou verdade. a vigilância sanitária de Uberlândia, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são 2 pontos diferentes, com É regras verdade. diferentes. Bombeiro. Então a gente tem uma É um lista, né? A sócio, né? Sócio também, nutricionista, né, Evelyn? Acho que isso também sócio, vale muita falar, gente. né? Eu escutava um diretor meu falava, Caio, quem tem sócio tem patrão. Ele falava isso, cara, a sociedade é muito boa, claro, né? Mas ela tem que ser muito bem escolhida também, né? Exatamente. É assim, a gente pensa que ter sócio é só para dividir a coisa boa, só dividir o lucro, né? E a hora que Tudo, tiver né? alguma coisa ruim, mas é totalmente diferente. Tudo você tem que prestar contas, né? Sim, Então, são desafios muito grandes. Mas quando a gente escolhe uma franquia especificamente, a gente escolhe pelo know-how. Geralmente, uma franquia mais antiga, hoje, por exemplo, o Gin tem 30 anos, né? Uma franquia pô, muito antiga, com muito super know-how. validada. Mas ainda assim, é uma franquia que ainda está se atualizando, aprendendo. Uhum. A gente, pós-pandemia, é um mundo muito novo, mas mesmo Sim, antes da pandemia, tudo estava mudando muito rapidamente. Se a gente não mudasse junto, né? Se a franquia não se atualizar, o concordo, franqueado fica prejudicado, sabe? A gente tem, é claro, concordo. know-how, tem uma assistência jurídica numa franquia, por exemplo, que você sozinho não teria. A gente tem alguns pontos, uma assistência de marketing, né? Você tem uma equipe muito grande por trás de uma franquia, né? Que numa loja própria não teria. Mas você tem um custo muito maior também. Você tem royalties, que é a Claro. permissão para Royalties. usar a marca, taxa de marketing, né? Que é aquela taxa que você paga para divulgar a marca nacionalmente, né? Sim. Mas a loja própria não tem esse custo. Entre aspas, porque querendo ou não, vai ter que investir no marketing, você vai ter que investir na Também, sua marca, claro. Para trazer o né? cliente para sua loja também, né? Exatamente, exatamente. E outro ponto muito importante também, na hora de escolher uma franquia, eu falo muito consultar a ABF, né? Que é a Associação Brasileira de Franchise. A gente tem o site, a gente tem muita Concordo. informação lá, porque existem franquias que não são legalizadas, por exemplo. Eu abro uma rede top, maravilhosa, mas minha rede não é legalizada. E aí? Será que eu Uhum. confio como franqueado? Então, Uhum. analisar quais são os dados, quais são os pontos, né? E no site da ABF tem valores, né? É claro que assim, a gente não vai 100% naqueles valores, a gente sempre vai ter que Claro, jogar um pouquinho a mais, porque a realidade claro. de cada cidade é diferente, a realidade do ponto vão Implantação. ser exigidos exatamente, lá no ponto, de shopping para shopping muda o que vai ser Sim, exigido, então é muito verdade. importante que a gente faça esses cálculos também. E outra coisa, a gente recebe muito isso, né? O dia todo, particularmente eu, muito esse desenho da pessoa achar que o negócio vai caminhar sozinho, primeira coisa, né? Segundo, a pessoa que não tem essa vontade de se especializar, ela pode não ser especialista, mas igual você falou, pô, você foi fazer o curso de yakisoba, meu, de culinária, para mergulhar de cabeça no que você está fazendo, né? Você não era especialista nisso, era TI, mas você quis ser especialista, né? Além da gestão, pô, preciso entender da minha operação aqui, né, meu, pô, do ponto da carne aqui, você até brinca às vezes, né, pô, do iFood, aí você está respondendo lá sobre o ponto da carne à noite, que né, não é fácil. E a gente tem o pessoal também, e nascem muitas redes de franquia se aproveitando disso, né? Porque o pessoal quer o retorno muito rápido, quer investir pouco com retorno muito rápido. É o que a gente costuma falar, cara, não tem franquia barata que vai te dar retorno rápido. Esquece isso. Ô, cara, eu vou pôr 200 mil aqui, eu recebo em 6 meses. Falei, cara, nunca.
Isso em nenhum lugar do mundo, né? Então, assim, mas isso é todo Nem dia. na minha cara, tá? Nossa, mas nem na cara. Tá? Não, pô, nem na de 3 milhões, você vai receber. É 18 meses, lá 24 meses é o real, né? É a parada real. Mas eu acho que também, eu tava falando com o Igor da King Sneakers, ele é o fundador da marca, os caras estão com 100 lojas. Ele falou isso na live, ele falou assim, Caio, cara, eu quando vou fazer entrevista com o franqueado, que a última etapa é comigo, dono da marca, a primeira coisa que eu falo é tudo de ruim. Tudo de ruim da marca já pro cara. Ó, não tem mais de rosas, vai ser difícil, tá? Se você não ficar na loja, você não vai vender. A culpa não é só da franquia, não é só do shopping, é uma rede que tem que estar junto os três. Mas se você também não estiver ali, o negócio não vai acontecer. E acaba tendo isso, né? O pessoal também não assume tanto a responsabilidade de dentro da loja ali, da porta para dentro, né? Olha muitos fatores externos, isso também impacta demais nesse bom andamento da operação, né, Evelyn? Com certeza, porque a gente vê muito uma vida de Instagram, que no Instagram é tão bonito. É isso. Né, nossa, é lindo. Você fala agora, ninguém posta unha encravada no Instagram, né? Pô, ninguém. Você posta só o palco, né? Só o palco. É só o palco, exatamente, né? Exatamente. E que eu falo assim, antes de entrar para o empreendedor, é igual antes de ser mãe. Antes de ser mãe, a gente é a melhor mãe. Existe a melhor mãe do mundo, ela só ainda não é mãe, entendeu? Verdade. Simples assim, é igual o empreendedor. Existe o melhor o empreendedor que não é, a mãe que não é? Existe, ele ainda não é empreendedor nem mãe. Porque a gente erra todo dia. Vai errar sempre. Vai errar sempre. Todo dia. E a gente, assim, o empreendedorismo, para quem vive isso mesmo, que eu sinto que é o meu caso, é a nossa vida. Ali, a minha vida é ali, né? Então eu vou me adaptando, vou adaptando minha família, né, meus compromissos, tudo que eu tenho para ali. Mas assistindo é muito bonito, né? É muito bonito a gente ver um Night lotadinho, mas maravilhoso, né? Aí como Marca e Eliana tem sorte. Que sorte, né? Que sorte, não. Nossa, que sortudo, meu. Mas foi só se eu tivesse feito lá também daria certo, imagina. Exatamente. É isso mesmo. Num ponto que nada dava certo, o Gin-Gin é um exemplo de um ponto que abriram várias lojas do Gin-Gin novo, né? Abriram várias lojas ali, e muita gente me falou, mas será que vai? Porque aquele ponto especificamente, eu falei, mas vai. Verdade. Agora, a gente tem que confiar naquele estar lá, né? Tem 2 meses que eu não sei o que é dormir mais de 2 horas na noite. Faz parte, não é? É loucura, né, Evelyn? Loucura, né? É um filho novo, né? É um filho novo de novo, né? É um filho novo de novo, exatamente. É que a gente começa do zero. Sim. Então, assim, hoje eu estou num ritmo, não é o ritmo que eu quero, não é o ritmo que eu acho que é saudável, tá? Mas uma fase que eu tenho que passar. Necessário, então, né? Tarde, noite e madrugada. Estou emendando diretão. Nossa, é isso aí. Aí, gente, aí, ó, pra quem, gente, acha que empreendedorismo é moleza, empreendedorismo de palco, né? Hoje tem o empreendedorismo de palco, né? Que é moleza, né? Faça isso, que você vai ficar rico, vai dar tudo certo. Ninguém prega esse trabalho duro e pele no jogo que a gente fala, né? Que é isso aí, né, cara? É pele no negócio ali a qualquer momento. Por isso que a minoria faz, né? Ninguém sabe que às vezes a gente senta no chão e fala, eu ia falar palavrão, não pode? Poxa, eu não quero mais, eu desisto, pelo amor de Deus, eu não quero, socorro, eu não quero mais. Mas alguém me ajuda. Mas muitas vezes, na CLT ou fora da CLT, todo mundo vai fazer. Claro que sim. Hoje uma grande amiga me ligou e ela é CLT e está numa empresa muito grande, muito reconhecida, ganha muito bem, mas falou, não quero mais, eu vou para o empreendedorismo. Sem dúvida. Não faz isso, filha, né? Ela falou, nossa. Eu eu falei, em 10 não anos, todo dia. Peraí, no último mês eu pensei, quando o último mês? É foda, hein? Nossa, é foda. Realmente, são muitos desafios, muitos funcionários. Sim. Nossos funcionários são nossa responsabilidade também, né? Não Sim. só o cliente, não só o fornecedor. A vida do funcionário é nossa responsabilidade. Sem dúvida. Ó, tem um monte de gente entrando aqui, gente. Ó, não tem como eu mandar um abraço para todo mundo, mas muita gente mandando mensagem. Pô, a Tássia aí mandou mensagem aqui também. Ó. O esforço e dedicação sempre contarão mais se fazem a diferença. Pô, bacana, gente, porque a gente sabe tanto que é difícil também você ficar numa live hoje com tantas coisas para fazer. Não é realmente muito fácil. Então, obrigado por todo mundo que está aqui.
Evelyn, aproveitando, né, assim, a gente está falando de franquia. Tem muita gente que tem essa dúvida e tem medo, né? Claro, pelos custos que envolvem, é o que a gente falou agora, né? Você tem que investir, não tem essa certeza, óbvio, porque tem várias, né, diversas variáveis. Como que essa relação aí tua, né, franqueado com franqueador, o que você pode passar para quem é de fora e tem medo e acha que é uma relação, né, dura, uma relação ruim, ou já teve uma experiência ruim, claro, com uma franquia também desestabilizada, né, sem know-how? Como é que é, assim? O que você pode falar dessa relação tua com a franquia? Caio, hoje, assim, um ponto que eu falo que é muito importante, além de hoje eu tenho algumas participações em outros locais também, né? Um ponto que é muito importante, antes de abrir qualquer negócio, pegar toda franqueadora tem disso, nem todo mundo sabe, mas toda franqueadora tem, ela é obrigada a te passar o contato antes de você abrir, o contato dos franqueados. Então, um ponto muito importante, ligar para o franqueado. É claro que assim, a gente tem que reconhecer que às vezes eu ligo para o franqueado de São Paulo, o franqueado de São Paulo está vendendo 3 milhões e eu acho que eu também vou vender 3 milhões. Isso, tem que ter um filtro, né? Claro, analisar que o público de São Paulo, o público de Goiânia é diferente. Diferente, né? Ticket médio, mas, assim, né? Exatamente, em todos os sentidos, né? Hoje, por exemplo, de um shopping para o outro, eu falo que são cidades diferentes, porque as estratégias são totalmente diferentes, que eu tenho que de um público para outro público, mas E próximos, né? E shoppings próximos, né? Igual o caso nosso aqui, com 10 minutos de um para o outro, uma política às vezes completamente diferente, né? Totalmente diferente, o público é totalmente diferente, as minhas estratégias de venda são totalmente diferentes, e tem que ser totalmente diferente, né? Mas eu falo assim, analisar muito a credibilidade desse franqueado. Mas Evelyn, mas é óbvio, mas nem todo mundo olha. Infelizmente, nem todo mundo olha. Sabe? Então, pegar a lista, eu quero abrir uma franquia de sushi, qualquer assunto, né? Eu quero abrir uma franquia de hambúrguer. Então, vamos analisar a fundo. Ir até lá, ir nas franquias que já existem, conversar pessoalmente, porque muitas vezes o franqueado vai te falar algo pelo telefone e pessoalmente ele vai te falar outra coisa totalmente diferente. Então ir lá pessoalmente é muito importante. O que você está passando aqui? Como é que é? Qual que é a sua experiência com essa marca? O que tem de bom? O que tem de ruim? Nossa, isso faz muita diferença mesmo. Na hora que o franqueador tá vendendo, é claro que a marca dele é a melhor do mundo, né? Claro, o crescimento é 500% ao dia, né? Exatamente. Lógico, não existe nenhuma... Não tem defeito. Não fechamos nenhuma loja nos últimos 10 anos, né? Exatamente. Analisar muito isso, que é a questão da credibilidade da franqueadora. Quanto tempo essa franqueadora existe? Por quê? Porque como virou moda, todo mundo abriu. Mas isso aí. Fechou também. Então a gente tem casos aí, até em Uberlândia mesmo, de franquias que abriram 20, 30 lojas e fecharam todas de uma vez. Por muitos motivos. Por exemplo, tem um amigo nosso, é óbvio que eu não vou falar nomes, mas tem um amigo nosso que abriu muitas da marca dele, ele virou franqueador e fechou de uma vez por uma questão de contrato, erro no contrato, entende? Que eu conheço casos assim também, viu? Então, são detalhes que a gente precisa se atentar, né? É claro que você não vai ter, não há necessidade de ter uma equipe jurídica por trás de você, mas seja um amigo, né? A gente pode contar que te assessore, né? Claro. Exatamente, que possa te ajudar nisso. Mas principalmente analisar o nome que essa franquia tem, né? Claro. E com os franqueados também, a opinião do franqueado, a opinião, muitas vezes, do gerente, porque nem sempre o franqueado está lá. Às vezes o gerente sabe muito mais do franqueado. Então, e ele vai falar real também, né? Exatamente. Quais são os pontos? Tá faltando produto, não tá? Que é muito comum acontecer. Não, legal demais. Ô, Evelyn, agora tem uma outra situação, né? Você falou, tem a história quando o nosso filho nasce a mãe, né? Tem esse exemplo em casa aqui, da minha esposa, que está assistindo, inclusive, um beijo, tá com a minha filha lá para a gente conseguir fazer aqui. E o empreendedor, ele nasce também, né? Igual você contou, você não era, você estava ali, né, em outro mercado, no mercado formal, mas queria muito seguir esse caminho seu. Qual foi a dificuldade? Porque aí também veio uma série de outras coisas, né? Aí você vai ter ali, do nada você tá sozinha, com 18 anos, pensa, nova. Aí no outro dia você tá numa loja com 10 funcionários. Até então, né? Assim, eu quis ir mais leve, entendeu? Para não assustar ninguém. Aí no outro dia você tá com 40 funcionários com 20 anos de idade. Qual foi o desafio, Evelyn, que você sentiu? Claro que isso favorece muito também, sendo mais nova,
né? Que você vai também ali aprendendo, errando rápido e depois você já vai embora. Mas qual foi esse desafio também dessa gestão, né, Evelyn? Pô, porque a gestão das pessoas ali, às vezes você tinha um histórico ainda mais curto, né, no mercado formal de gestão ou de liderança. O que você colocou como meta ali para se desenvolver, Evelyn, nessa gestão das pessoas, desses primeiros funcionários? Olha, eu sou formada em administração pela UFO, né? Eu fiz outros cursos, mas Uhum. formalmente foi esse, e gestão empresarial pela FGV também. Legal. MBA. Eu fui Uhum. procurar fora, Caio, porque dentro eu não conseguia achar, eu ainda era muito menina, né? É claro que Sem dúvida. eu buscava, né? O líder perfeito, né? Também não existe. Mas o líder Não, não perfeito, nasceu a ainda. gente. Exatamente, não nasceu ainda, mas a gente busca isso, né? Eu buscava muito Claro, isso, sentar com cada um e ainda faço, né? Sentar com cada um e entendi. conversar e o que tá passando por aí, porque a gente fala muito disso. É ideal que a gente separe o CPF do CNPJ, né? A pessoa física da origem. É ideal, mas a gente não consegue. Então, eu não posso exigir que meu funcionário, né, seja uma máquina. Eu não posso exigir que ele separe 100% do problema dele de casa Claro, com o do é trabalho, né? difícil, Então, né? assim, ideal que a gente. O que me ajudou muito, chamar para conversar. Chamar para conversar para mim, assim, eu me sinto muito próxima deles. Eles se sentem à vontade para me mandar mensagem para conversar. Evelyn, deixa eu conversar com você Legal, amanhã. Evelyn, tem um tempinho, vamos conversar. legal. Eu acho que isso é muito importante. Aproxima, né? Exatamente. É claro que a gente tem todas as questões dos limites. Hoje a gente é muito Claro. mais próximo. No começo eu era muito próxima, mas aí a gente começou a confundir demais, aí eu fui aprendendo que aí a falta Vai de maturidade, falta de aperfeiçoando, é isso experiência. aí. Exatamente. Claro. E hoje a gente tem uma relação muito, muito mais elevada, né? Então, eles confiam em mim para abrir problemas muito pessoais, etc., que eu nunca Sim, vou passar para nenhum outro local, mas que eu sim, vou fazer de tudo para resolver, para ajudá-los a resolver. Porque eu quero que eles vejam em mim não só a chefe, mas a amiga claro, também, tá? Então, eu quero claro. muito que eles confiem. Eu sei que a grande maioria deles, sim, confia. Eu sinto que eles confiam, sim, em mim, sabe? Uhum. Para contar sobre tudo, para falar sobre tudo. Sim, Isso eu acho que é importante em qualquer tipo de relacionamento. sem Não um dúvida. relacionamento só dentro do emprego, mas num relacionamento amoroso, de amizade, Sem mas dúvida. que eles possam ver em mim alguém que eles possam contar. Então, isso para mim faz muita diferença, mas não só isso, eu fui buscar curso de liderança, para a gente, a curso de coaching e desenvolvimento Sim, vai humano, etc. aperfeiçoando, né? Exatamente, para conseguir aperfeiçoar isso mesmo, para eu conseguir chegar perto de uma boa líder. Claro. Não, isso aí a gente vê, né? Assim, você posta sempre lá com eles, pô, abraçado, almoçando, na cozinha, e você vê essa alegria também no atendimento, né? Eu digo, se o funcionário não está feliz, ele não atende bem. É o primeiro ponto que você sente que não está legal é o atendimento. Porque ninguém vai entregar o máximo na ponta se dentro estiver ruim, né? Então a gente tem meio que esse filtro nas operações quando a gente vai. E às vezes eu até falo pra minha esposa, quando a gente vai em algum lugar, eu falo, putz, a gente foi mal atendido. Cara, aqui não tá bacana a gestão lá dentro, amor. É por isso que o cara tá assim. Né? É por isso que o cara não deu Muitas bom vezes. dia. Muitas vezes. Às vezes o cara tá com problema Muitas vezes é pessoal, o claro. reflexo. Muitas vezes você vai ver que o cara o atendimento que te maltrata, o garçom que te maltrata, ele é maltratado. Ele vai Sem dúvida. falsificar, é só um É espelho. reflexo. Acaba sendo esse reflexo, né? E o cara só consegue fazer realmente bem feito se ele estiver feliz onde ele tá, né? Ué, você tem algum formato de treinamento aí? Claro, a franquia ela tem, ela ajuda no início, ela manda o cara lá, o consultor. Eu falo, não agora, claro, assim, com a experiência toda sua, você já criou isso, mas lá no início, como que foi esse primeiro treinamento também, né? Claro, o cara chegou, ajudou, mas no dia a dia você desenvolveu algum formato específico ali de atendimento, pô, de abordagem, de simpatia. Pô, gente, ó, no WhatsApp, mandou mensagem, pelo amor de Deus, atende em 1 minuto. A iFood chamou, para tudo aí, vamos atender os caras. Como é que é isso, Evelyn? Sabe o que eu falo hoje? Sabe o que eu falo hoje para as meninas quando elas me ligam?
Como é que a Evelyn resolveria? Resolve padrão gengibre. Eu falo assim, resolve o padrão gengibre. Então eu já sei como resolver. Ela já sabe. Mas assim, pra gente Legal. criar isso, eu passei muito o jeitinho mineiro, mas o Sim, jeitinho, a gente fala no diminutivo, né? O paulista critica muita gente por isso. Até o pessoal da franqueadora, né? Mas você fala o jeitinho com o cliente, eu falei, mas o cliente é acostumado com o nosso jeitinho. Mas a sem gente, dúvida. E é um assim, diferencial. foca exatamente, mas a gente foca muito nisso, sabe? É que a gente tem um mundo de pandemia agora, mas antes da pandemia a gente tinha as opções de cursos de manipulação, curso de atendimento, e de todas as formas, né? Ah, que Coaching, legal. etc. Então, o que a gente pode fazer para aprimorar, a gente vai fazer. Geralmente, é que nosso curso, né? Então, alimentação, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Então, os cursos nós eram Nossa, isso, 4, cara. 5 horas da manhã para a gente conseguir chegar Puta, no restaurante. Então, o pessoal chegava cansado, A gente estava cara. até analisando o que a gente pode fazer para mudar esses horários, né? Assim, para ser de uma forma melhor, trocar as equipes, Sim, né? Mas investimento em pessoas não tem o que falar, não tem meio é termo, né? Ou investe ou não investe, né? verdade. Então, a gente, ao longo desses 10 anos, a gente sempre pensou muito nessa questão do treinamento em todos os sentidos. Sim. Não, e a gente querendo arrumar mais duas franquias de alimentação para Evelyn aqui, aí vai ficar uma tranquilidade total, né, Evelyn? Fala assim, não, pelo amor de Deus, não, por favor, não faz isso, né? Mas a gente vai Eu tô insistir cansada, ainda aí até o final do ano, hein? A gente não vai desistir, não. Ué, eu tô Evelyn, cansada. eu sei. Tudo, né? Vamos para outra coisa, né? Não sei se é alimentação agora, né? Ô, ô, Evelyn, sobre inovação, o pessoal tem dúvida também na franquia, já tem os processos dela, ela tem também ali todo aquele cronograma, né, que precisa ser seguido, mas claro que depende muito também do franqueado, às vezes no mercado local dele, entender alguma coisa que dá para encaixar. Pô, aqui, em Santos a franquia não faz isso, mas aqui sai muito mais esse prato. Pô, sei lá, eu já vi várias histórias até de franqueado, Evelyn, que já deu sugestão no cardápio e a franquia chegou a mudar por causa de uma determinada região. Aí, bacana então, que a gente vai falar sobre isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. É possível inovar também, mesmo dentro de uma franquia, né? Você também está atenta e não ficar seguindo só o padrão dela, pensando no seu cliente ali local? Primeiro ponto que eu falo, Caio, é que a gente enxerga muita inovação lá na startup, lá no robô, lá longe, mas a Verdade. inovação está aqui dentro. E muitas vezes, trocar uma estratégia dentro da sua empresa é super inovador que vai fazer você vender mais. Então, uma estratégia pequena pode ser uma inovação. Algo pequeno, Verdade. né? Por exemplo, contratar funcionários deficientes pode ser uma inovação dentro da sua empresa. Às vezes, nenhum concorrente seu nunca teve, você é o primeiro, por exemplo, né? E a Uhum. gente já teve muitos casos assim dentro da nossa empresa em Uberlândia, mas eu enxergo muito isso. Primeiro, a inovação estar dentro de pequenas coisas também. Porque a gente Legal. acha que é só no robozinho para atender Só, cliente, né? ou só longe, né? Ou só longe também, né? Dá para você inovar no teu dia a dia, né? No processo que está sendo mal feito. Exatamente, exatamente. No nosso caso, a gente inovou na pista, né? A gente pôs uma pista super diferente, que não é comum, né? Que não tem fogo, que não tem água, que não tem recheio, mas Verdade. que é muito diferente, né? Que é muito diferente. Então, assim, e que graças a Deus tem dado resultado, né? Mas eu falo Sim, muito principal essa é questão isso. de. O primeiro ponto é isso. O segundo ponto a gente tem hoje vários pratos no Gin de Uberlândia que foram acatados pela franqueadora. E vem de novo a questão da confiança, né? Eles confiam Olha muito que no cliente, legal. no nosso trabalho, no que a gente faz. E a última visita, há 2 semanas atrás, a gente teve a última visita da franqueadora, e aí eu levei para ele um prato e falei, esse aqui é o que a gente acabou de inventar. Ele, manda o receituário. Inventar. Então tá, manda o receituário. Aí ele experimentou e falou, vamos replicar. Então, assim, Olha a que gente tem legal. muito. Pô, Poxa, no bolinho de demais. camarão, por exemplo. O bolinho de camarão, por exemplo, que vocês comem no Gin de Pô, Uberlândia. maravilhoso, Ele comemos foi. hoje, né? Você Foi a fala, gente que inventou. parece, não é. Não, e aqui, não é puxar saquismo, não, gente. A gente almoçou hoje, a Tassi tá aí, ó, na live, a gente almoçou hoje, a gente falou do bolinho. Falou, gente, esse bolinho aqui é muito bom, cara. É surreal, assim. É muito gostoso. Sejam bem-vindos, que bom. Mas foi um dos pratos que a gente inventou, né? Assim, a franquia tinha, por exemplo,
Olha que Olha, é legal. verdade. Na verdade, Eu tô Tati, falando, eu tô falando. na verdade, foi seu Valdeci. Seu Valdeci que é o responsável pelos temperos. Foi ele que inventou mesmo, do zero, juro. Com alho poró, cada Olha, detalhezinho do cara, tempero foi você tá ele que brincando. inventou. E Foi, replicou foi. isso em outro lugar? Replicou para todas as franquias. Você tá A gente brincando, cara. replicou. A Nossa, que gente tem. legal, meu. Graças a Deus, assim, a gente tem vários pratos. Alguns rolinhos Nossa, que também, banana legal. com paçoca, que o cliente gostava muito antigamente. A gente que inventou também. Então, a Que gente tem legal, pratos que. cara. Assim, a gente pensa que tem que ser muito engessado, mas não tem necessidade de ser, porque eu fui a primeira franqueada a ligar lá e te falar: tá vendendo demais, eu não vou tirar do meu recheio, me ajuda? Eles, não, vamos tentar. Manda um vídeo, manda essa funcionária fazendo, e a gente vai tentar replicar Olha e deu isso, super cara. certo. Então, hoje Puta, sim, olha tem pratos isso, que a gente cara, faz. demais. E tem, Não, claro sabe que por tem como quê? inovar. Pode falar, pode falar. Eu digo assim, claro que tem como inovar mesmo dentro da franquia. Não, e eu ia falar, olha só, né, cara? Às vezes a pessoa pensa em ter a franquia para seguir só o padrão dela e não ter que ter esse trabalho de inovar. Eu falo, olha como é que o empreendedor tem que a todo momento tá ligado, né, cara? Assim, você tava ligado, fala, meu, se a gente colocar isso aqui, vamos testar, né? Ah, testamos, pô, deu sucesso. Ah, vamos testar com a administração do shopping aqui. Eles vão comer. Rayan, o Rayan tá aí, ó. Boa noite, Rayan. Pô, deu certo, vamos replicar. Mas isso exige trabalho, né, Evelyn? Por isso que eu falo, é realmente a minoria, porque dá trabalho. Você inovar dá trabalho, você mudar uma coisa que já é feita há anos dá trabalho, você brigar com a franquia para aprovar um prato diferente. Para que eu vou fazer isso? Eu já pago royalties para ela, se eu já pago taxa de franquia. Eu acho que isso mostra muito, né, Evelyn, essa questão do empreendedor real, né? E até esse ponto que eu queria falar com você. Você, pô, empreendedor assim, no DNA, né? E o que você sente dos maiores desafios que você já enfrentou? Claro que aí eu já estendo para a gente emendar com pandemia, com toda essa loucura que foi, já emendando com o que você falou agora, com mudança de ponto, no ponto que você já estava há um tempão, poderia ter ficado lá também acomodado, a operação ia bem, mas, pô, dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. O que você acha que é a principal virtude, assim, Evelyn, que o empreendedor real precisa ter, cara, dentro do que ele vai fazer? Olha, eu vejo muitos pontos, sabe? Que hoje a Fica à gente vê vontade. grandes empreendedores, mas a questão primeiro do prato que você estava falando, a gente já criou o prato, deu errado, viu? Assim, porque a gente pensa que só dá certo, mas dá errado também. Por isso que dá trabalho, porque a gente já criou falar, nossa, quando eu comi tava tão gostoso e o cliente não gostou, e vamos mandar de novo, e não saía. Então, também isso também acontece, tá? Então também dá errado. Mas quando eu falo em desafio, não tem como eu não lembrar do meu começo, é claro, empréstimo bancário, fazendo os meus avós como garantia. Putz. E se desse errado, todo mundo perdia, né? Assim, a família perdia fazendo. Então eu tinha que dar certo. Ou dava certo ou dava certo. Só que, e aí? A gente nunca abre um negócio pensando em fechar. A gente nunca abre um negócio pensando que ele vai dar negativo, né? O meu começo foi muito desafiador. A gente tinha um shopping muito consolidado em Uberlândia e a gente abriu um novo shopping que ninguém conhecia ainda. Uma culinária, né? Como eu falei no começo, uma culinária que ninguém conhecia ainda. Então, os 2 primeiros anos, para mim, foram os mais desafiadores. Pandemia, gente, mas tudo bem. Mas os 2 primeiros anos foram muito desafiadores para mim, porque a gente abriu sem capital de giro também. É uma coisa que eu sempre falo hoje, para qualquer pessoa que me pergunta, eu falo, quanto você tem guardado, por quanto tempo você consegue sobreviver? Para suportar, né? Mas eu não sabia disso, hoje eu descobri. Mas foi na raça, né? Então, na raça total, né? Exatamente, foi na fome mesmo, tá? De não ter, né? Enfim. Mas esse foi o período mais desafiador. Mas o que eu fiz com relação a isso? Porque eu falo assim, não sou eu que falo as frases, né? Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. Então, o que eu fiz com esse momento tão desafiador para mim? Eu não desisti, não. Eu vestia de geisha. Oi, Maurício da franqueadora. Pô, que legal. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Maurício. O que eu fiz? Então, eu vesti de geisha, eu fui de mesa em mesa. Até hoje tem no Gin-Gin, 10 anos depois o pessoal se surpreende isso. É o quê? A gente faz o prato que você quiser. Maurício, fecha os olhos, fecha o ouvido. Não, caiu. O dele caiu, pode falar.
Mas se o cliente chegar no Gin hoje, se ele chegasse há 10 anos atrás, e se ele chegar hoje e falar, eu quero um sushi de banana, chocolate, abóbora e recheio de banana, de qualquer coisa, Inventasse na hora. na loja, a gente faz. Isso foi um grande Olha diferencial isso. nosso. Então, sushi legal, doce, o pessoal não conhecia ainda e super caiu no gosto, né? O vegetariano também. Hoje, muitas pessoas deixavam de comer sushi porque era vegetariano, vegano e não tinham opções para eles, né? Então, a gente trouxe isso. Então, esse começo foi isso que eu fiz. Foi fazer o que o cliente queria, qualquer prato, independente do prato. E ir de mesa em mesa. Eu sempre fui de mesa em mesa. Então, eu vestia de geisha, ia perguntar se o cliente Olha que legal, queria. cara. Dava negativo no final do dia, dava negativo. Mas eu ia. E eu insisti nisso. Eu insisti naquilo que eu acreditava, entendeu? Porque mais uma vez, a questão da confiança. A gente tinha uma rede confiando em mim. Né? Uma rede muito grande de pessoas confiando que aquilo ia dar certo e eu precisava fazer dar certo. Então, era aquilo que tinha na minha cabeça, sabe? E é claro, o outro período muito mais difícil foi a questão da pandemia, né? Sem dúvida. Mesmo assim, a gente, num pós-pandemia, eu chamei a Tassi para conversar e falei, a gente precisa de um lugar maior porque eu quero oferecer mais para o meu cliente. A gente já tinha uma venda boa, já tinha bons resultados, graças a Deus, mas a gente queria mais. Queria oferecer mais. Como é que eu faço para melhorar ainda mais a experiência desse meu cliente? Então, uma frente maior, uma pista maior. Então, hoje a gente aumentou. Hoje a gente aumentou 50% na pista quente, 50% na pista fria. Para trazer uma variedade maior para o nosso cliente. Tem alguns itens do cardápio que chegaram novos também. Barcas novas. Então, a gente trouxe barca de ponta, barcas novas para trazer mesmo uma experiência bem legal para o cliente. E, graças a Deus, essa semana de inauguração, a gente já vê que deu resultado, graças a Deus. Que superou, né? Não atendeu, mas superou a expectativa. Isso é maravilhoso, né? Porque aí volta naquilo, né? Ele podia ter ficado acomodado como estava, a operação estava indo bem. Não estou na entrada da praça. E aí é muito aquilo que você deu exemplo a gente falou aqui do Marco, rapidinho, que acaba sendo também uma referência, maravilhosa. Não é o ponto. De sorte, uma referência de sorte maravilhosa. Não é o ponto. É o operador. Não é a localização, é como que é trabalhado aquela localização, aquele ponto e a vontade, né? Hoje o cara tenta, dá errado a primeira vez, já desiste, né? Fala, não dá. E acho que não é para mim. Não é para mim. A veia do empreendedor é nunca desistir, né? É aquilo, é sempre porrada, aí você tá ali reagindo, vem outra coisa, vem uma pandemia, vem um fechamento de shopping. E é isso, né? O negócio ele vai acontecendo ao longo do tempo, né? Não tem muito a gente fala que assim, durante o segredo, período, a gente né? teve um início muito difícil, a gente falou, agora vai. E veio greve dos caminhoneiros. Não sei se, claro que vocês vão lembrar, né? Foi um período que não chegou mercadoria para ninguém vendia, não tinha gasolina, né? Ninguém saía de casa para ir até os restaurantes para nada, né? Então, assim, veio greve dos caminhoneiros e a gente teve, nesses 10 anos, momentos muito desafiadores, até mais do que nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. Verdade. A gente teve muitos momentos seguidos, né? Ufa, acabou a greve dos caminhoneiros, agora vamos de novo. E aí, agora vamos respirar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? E veio uma pandemia pra gente, e a gente falou, agora nada vai nos abalar. E vem 2 anos de pandemia, né? Então, assim, para fazer a gente repensar em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, né? Mas não desistir não tá no meu vocabulário, não, viu? É isso aí, é o que faz diferença. Evelyn, que são 3 dicas aí. Claro que tem 1000, né? Dá para você escrever um livro aí com 10 anos de empreendedorismo. Mas 3 dicas que você acha, assim, as mais importantes para esse empreendedor inicial, né? Se fosse a Evelyn lá, você falando para ela com 18 anos, já tendo a experiência que você tem hoje, né? Para esse empreendedor que está querendo aí abandonar a CLT, quer montar um negócio dele, o que você acha que é o principal para ser observado? Eu acho que o ponto mais importante de todos, né, é a questão da a gente fala hoje de mentoria, né? Está muito ligada a networking, etc. Mas encontrar alguém dentro da área que você quer e sentar com essa pessoa para tomar um café. Isso, para mim, não tem preço. Não tem preço, Evelyn. Eu quero abrir uma loja de celular. Então, eu vou bater de porta em pessoas que têm loja de celular e ver quantas delas estão dispostas a sentar comigo 10 minutos.
que seja, para tomar um café. Porque muitas Com vezes certeza. a gente acha que aquilo é pra gente, mas às vezes não é. Nossa, mas na verdade, a hora que eu sentei com o cara da loja de celular, eu vi que aquele desafio eu não estou disposta a passar. Eu quero passar por outros. Por exemplo, um grande empreendedor de Berlândia, uma empresa muito, muito grande de Berlândia, falou: meu amigo quer muito abrir uma loja de um restaurante, tal segmento e tal, ele pode sentar com você? Eu falei: vamos comigo, vamos, eu topo. A gente começa amanhã às 5 da manhã no Ceasa, vamos? Ele... Pô, já matou aí, né? Eu falei, cara, tem que ir, né? Olha isso, né? Mas aí você já mata, né? Já é o filtro, é o primeiro filtro, né? É o primeiro filtro, né, desse cara, né? Ele até topou, mas chegou no dia e desistiu. Aí falou: olha isso. Eu tava analisando melhor, eu acho que restaurante não é pra mim. Então, você resumiu bem, cara. Que tá... mas é mesmo, a pessoa que... O mais importante pra mim, sentar com uma pessoa ou várias, uma não é resolver, né? Mas do ramo, né? Várias pessoas do ramo, do segmento que você quer abrir, dessa cidade, de outras cidades também, porque a gente tem a questão de sindicatos, a gente tem a questão de vigilância sanitária, muda muito. A legislação muda muito de uma cidade para outra. Por exemplo, em Uberlândia, a gente é obrigado a ter um responsável técnico em qualquer estabelecimento de alimentação. Tem que ser um nutricionista, um tecnólogo. Em outras cidades, isso não existe. Então, a hora que eu falo com alguns franqueados, depende muito da cidade, né? Desse gasto e tal. Mas depende muito de uma cidade para outra. Então, analisar também legislação de uma cidade para outra. Como funciona o sindicato naquela cidade? Quais são as regras que ali existem? Quais são as minhas obrigações ali? Quais são os meus deveres? Geralmente, o empreendedor não tem dever. Mas ele tem, ele não tem, assim, não ganha nada, ele só paga. Mas tem obrigações, tem muito. Então, quais são as minhas obrigações ali naquela cidade? E se eu for, por exemplo, para Araguari? Se eu abrir em Araguari, às vezes Araguari pode ser uma opção melhor. Por exemplo, uma cidade aqui pertinho pode ser uma opção melhor para mim, porque eu já tenho uma família lá. Tem um custo menor, né? Exatamente. Então, analisar tudo isso. Quando eu fui abrir o Gin-Gin, eu analisava quantas pessoas passavam, né? Os outros negócios também, no outro shopping, eu sentei e fui anotando quantas pessoas passavam ali. Claro. E é claro que isso não conta 100%, não conta 100%. Quer dizer, o fluxo é de X pessoas. Nossa, então significa que todo mundo vai comprar no meu restaurante, todo mundo vai comprar no meu restaurante. Não, nem sempre. Outra coisa, nossa, a gente estava conversando sobre isso ontem. Abrir a porta e deixa rolar. Vou vender. Nossa, vou vender. Não, já era. Sozinho não vai, né? Não vai, né? Não existe mais. Então, eu abro as portas, mesmo que eu esteja dentro de um shopping, contando com o fluxo de shopping, etc. Mas não existe mais, independente de onde a gente esteja, abrir as portas e deixar rolar. Não tem mais. Eu preciso fazer um outro tipo de trabalho, que seja redes sociais, que seja em outro segmento, que é a hora que eu falo, a gente não tem rede social, Gin-Gin, né? Porque é proibido. O Gin-Gin de Uberlândia só tem a rede nacional. O povo fala: mas como é que você vende? Eu falo: de outras formas, né? A gente vende de outras formas. Um atendimento, WhatsApp, um boca a boca. Instagram seu, que você posta lá uma novidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, buscar também não só a questão de... Se eu for abrir um McDonald's, eu tenho certeza que eu vou arrebentar de vender. Nem sempre, porque nem todos os McDonald's vendem o que a gente acha que eles vendem, né? Sim. Então, nem todo mundo, nem todas as franquias, nem todas as marcas, né, vão dar o resultado que a gente imagina que elas deem. Então, só voltando ao ponto, o que eu acho mais importante mesmo é sentar com as pessoas que são desse segmento. Pessoas que estão a favor, pessoas que são contra. Por que elas são a favor? Por que elas são contra? Por que elas desistem? Quem desistiu? Desistiu por quê? Opa, mas esse motivo que fez ela desistir não é o mesmo do meu. Então, a gente faz um... Entendeu? Então, analisar isso, né? Com pessoas que passam por isso diariamente. Pô, perfeito. Acho que é isso mesmo. Não tem muito segredo, né? Hoje, realmente, é querer fazer, ter vontade, usar os meios que você tem, né? Dar menos desculpas, né? A gente também tem muito essa cultura do vitimismo, da culpa é sempre do outro, né? Nunca é minha. Socorro. Que eu tô fazendo, né? De diferente também no meu dia a dia, com a minha equipe, com o meu negócio. Eu também não tô fazendo nada e quero resultado diferente. Não vai ter. Né? Você vai ter sempre os mesmos resultados se fizer sempre a mesma coisa, né? Ué, a gente tá indo pro final aqui. Eu queria ficar umas 3 horas aqui, mas eu sei que, né, você tem um filhote aí também, não é moleza. Né, mas a gente vai para essa última etapa aqui agora para a gente finalizar. Queria falar exatamente disso, né? Tem um exemplo em casa, né, com a minha esposa, e como que o filho
ele traz também muita força, muita coragem, muita vontade, propósito naquilo que você está fazendo, potencializa muita coisa, né? Como é que foi isso para você, né? Nesse momento aí que você teve? Eu esqueci o nome só do seu filho. Ricardo. O Ricardo. E como que foi conciliar, né, isso daí? Porque às vezes a mulher tem esse medo também, né? Principalmente a mulher empreendedora, porque tem muitos desafios e tem o desafio ainda da maternidade, né? Então, ela posterga para ter o filho, porque acha que vai atrapalhar na carreira, porque, enfim. Como é que foi para você conciliar tudo isso? Ó, maternidade real mesmo. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. É claro que assim, toda mulher, ela é uma antes de ser mãe e outra depois de ser mãe. A gente se transforma, né? Com certeza, a gente é outra pessoa. Eu, mais ainda, eu considero que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Há 2 anos, né? O Ricardo tem 2 anos e 3 meses. Transformou completamente, virou tudo de cabeça para baixo. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir trabalhar, mas eu falei, mas eu preciso trabalhar. Ele, com 9 dias, eu levei ele para o shopping, precisava fazer uma reunião de urgência e levei e fui. Mas a gente vai adaptando, né? Claro que tem momentos que eu consigo me dedicar mais a ele, tem momentos que eu consigo menos. Hoje, especificamente, como eu falei, hoje eu tô conseguindo menos, então é claro que pesa a cabeça, eu tô precisando passar uma madrugada na loja, então pesa demais. E meu filho? Mas a hora que eu tô com ele, o tempo de qualidade com ele, estar com ele, para mim né, transformador, é claro. Mas os desafios são muito grandes, né? Ser pai também, sabe? Mas sem dúvida. Parece que foi ontem, né, Raia? Parece mesmo, é verdade. Mas já tem 2 anos e 3 meses, já tá indo. Passa rápido, né? 2 anos e 4. Passa muito rápido. Para quem tá de fora é uma beleza, né? Mas eu tive que reaprender tudo, cara. Eu tive que reaprender a ser mulher, eu tive que reaprender a ser profissional, eu tive que reaprender a ser empresária, em todos os sentidos. Reaprender a ser amiga também, porque eu era um tipo de amiga. Quando eu era 100% disponível, eu era uma amiga. Agora eu não tenho mais 100% disponibilidade, porque eu tenho uma criança para cuidar. Então eu sou outra sem amiga. dúvida. E aí as pessoas, tem gente que entende, tem gente que não entende. Exato. Né? Então, a minha carreira profissional também, mas assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, eu sempre falo. Eu perdi muito, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei muito mais. É claro que o filho dá pra gente uma força que a gente não sabe de onde tira, não sabe de onde tem, né? E dá um gás muito mais forte da gente querer realizar, da gente querer que aquele serzinho sinta orgulho da gente, né? Então, eu me transformei em uma outra pessoa completamente diferente depois que meu filho chegou. Pô, maravilhoso, é isso mesmo. Não tem nada mais motivador que você ter alguém que depende ali de você completamente, né? Então você sempre está buscando ser a sua melhor versão, né? A gente como pais, né, e mães acaba sendo isso. Você quer ser uma pessoa melhor todo dia também, para poder passar isso, né? Até para os seus funcionários, para as equipes que você vai gerenciar e conseguir passar isso com leveza. Eu queria te agradecer, para a gente terminar no horário aqui. Agradecer, assim, pouco tempo de verdade. A gente vai marcar novamente aí numa próxima rodada aqui do Varejo em Foco. Mas te agradecer pelo seu tempo, agradecer aí por essa história sua, maravilhosa. Nos inspira muito lá no shopping, nos inspira. A gente usa como exemplo, eu uso como exemplo demais, assim, em várias situações. Né? Então, é meio que unânime essa opinião, né, dentro do nosso negócio. Então, te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Não é mole, né, gente? Tanta coisa para poder fazer e ficar aqui no celular. E para você mandar uma mensagem final aí, Evelyn, seja para a galera aí, para o empreendedor, para a gente finalizar aqui. Não estava esperando isso, mas sabe o que eu penso, assim? Que a gente tenha motivos para conseguir acordar, para conseguir ser saudável, para conseguir criar o nosso filho, para conseguir ter a vida que a gente sonha. Que a gente tenha motivos, né? Que a gente sonhe, que a gente consiga sonhar, mas que a gente consiga também acordar e realizar, porque só sonhar também não realiza. Mas que a gente consiga também ter forças para acordar, realizar e fazer isso. Um ponto muito... Sabe o que é muito importante para mim, que eu aprendi hoje com 30 anos que eu não tinha? Esses dias eu fui num congresso, era um congresso bem legal, muita gente importante, etc. E lá tinha uma mulher que eu
que eu assim, admirava demais. É uma mulher do mercado financeiro que eu falei, nossa, essa mulher é incrível, mas que vergonha. Eu sempre tive isso. Falei, nossa, mas que vergonha de chegar até ela. Falei, ó, eu aprendi tanto, eu já conversei com tanta gente, eu já cheguei em tanta gente, com tanta gente importante, não é possível. Eu falei, eu vou ter coragem de chegar. E que a gente tenha coragem. Eu não sabia como é que eu ia chegar, o que eu ia falar para ela, mas eu cheguei. Falei, oi, tudo bem? Meu nome é Evelyn, que legal. Em tal lugar. Eu queria te dizer que eu te admiro muito, eu estou muito honrada de estar aqui perto de você. Então, que a gente diga, que a gente tenha coragem de ir até aquele lugar que está esperando a gente, ou aquela pessoa que está esperando a gente, mas que a gente tem medo. Que a gente diga, que a gente vá, que a gente faça, que a gente realize. Pô, Evelyn, essa foi fora do roteiro, mas, pô, maravilhoso. Eu quis fazer fora do roteiro mesmo, né? Foi proposital. Mas, ó, cara, maravilhoso. Acho que a mensagem fica para todo mundo. Pô, valeu demais, Evelyn. Foi muito bacana. Tenho certeza que a mensagem para o empreendedor já real, quem quer ser empreendedor, de uma empreendedora real, né? Que não é uma empreendedora de palco, mas que põe a mão na massa. Acho que ficou esse recado aí do otimismo, da vontade, da paixão, da coragem e de fazer, né? E sempre procurar ser o melhor e buscar a sua melhor versão aí todo dia. Então, Evelyn, tudo de bom, boa noite, obrigado, tá? Eu que agradeço todo mundo que ficou até agora. E todo mundo que estava aí. Estou à disposição. Que isso. Obrigado, beijão. Gente, beijão para todo mundo aí, boa noite e até a próxima. Obrigada. Obrigado.